Isso é um sujeito simples. Agora, a letra D pode falar dos efeitos dessa crise. Pode. É ou não qualquer pessoa que pode? Eu não sei quem pode, eu só sei que alguém pode, mas eu não mostrei esse alguém. Então não é simples, porque eu não sei quem é. Então a resposta é a letra C, que não traz o sujeito simples. Sim, é oculto. Ele, ela, mas eu não sei exatamente quem é. Portanto, eu sei que pode ser ele, pode ser ela. Mas o simples é quando ele está ali escrito com apenas o núcleo, certo? E aí, letra C. Aí é um sujeito oculto, ele pode, ela pode. Indeterminado. Como? O desinencial, o oculto pode ser chamado de elíptico, desinencial ou oculto. É aquele que eu sei quem é, mas não está presente. Um aluno chegou para mim, mas a gente confunde muito com o sujeito indeterminado. Se confunde não. Meu carro está aí na frente, um exemplo. Alguém risca. E quando eu chego lá, eu digo, eita, riscou meu carro ou riscaram? Eu vi quem foi, mas existe alguém que foi? Se eu não sei quem foi, é ou não uma coisa indeterminada? Então, o normal é quando uma senhora está morta ali, todo mundo desculpa, eita, matou uma mulher ali ou mataram. Pronto, você é furtado em qualquer lugar. Eita, me roubou ou me roubaram? Porque você não sabe exatamente quem foi. Uma, duas, três, eu não sei. Agora, se eu disser assim, encontramos os alunos, quem encontramos? Não. Encontramos os alunos, quem é um sujeito? Nós. Eu sei ou não quem é? Encontrei, quem? Não. Quem é um sujeito e encontrei? Eu. Encontraste? Tu. E encontrastes? Vós encontrastes. Então, cuidado, aí é um sujeito oculto, porque eu sei quem é a terminação, por isso chamar de desinencial. Está vendo que não é para decorar. Por que é desinencial? Porque a terminaçãozinha dele me diz quem ele é. Eu cantarei. Quem cantarei? Eu. Eu cantarei, tu, e cantará, não, cantarás. E ele? Ele cantaremos? Nós, eles cantarão. Vós cantareis e eles cantarão. Aí o ão aí está no plural, certo? Portanto, a letra C. Minha gente, cuidado agora, viu? Eu sei que vocês decoraram isso que eu vou dizer. Os verbos de ligação são ser, estar, ficar, parecer, continuar. É tudo incoerente decorar isso. Por quê? Porque você fica sem entender. Manuel, como é que eu vou fazer para não errar nunca isso? Veja, o que a gente não viu durante a aula, a gente está vendo agora nas questões também. Veja, verbo, coloque assim, verbo, ó, aí faça assim, faça assim. Verbo que indica a ação, verbo que indica estado ou qualidade. Aí você faz isso, setinha. Verbo que indica ação, você tem um predicado verbal. Verbo que indica ação. Verbo que indica qualidade, você tem um predicado o quê? Nominal. Toda vez que você tem predicado nominal, é porque você tem um verbo o quê? De ligação. Que eu não quero decorar, não. Quero que você entenda. Agora, se na verdade o verbo, se o verbo indica ao mesmo tempo ação e estado, ao mesmo tempo, se ele indica isso ao mesmo tempo, é porque eu tenho dois núcleos. O predicado é verbo o quê? Nominal. Pronto. Basta só esse esquema para nunca mais você errar. Agora você passou a vida toda decorando. O predicado verbal é quando ocorre com verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo direto indireto, não sei o que, verbo auxiliar, e o verbo de ligação quando for nominal, ser, estar, ficar, parecer, continuar, papapá. Decorou a vida toda. É estado. É somando ação e estado. Aí você tem os dois. Veja, quando você tem uma ação e estado ao mesmo tempo, você tem os dois. Quando é uma ação só, o predicado é o quê?
Quando for um estado. E os dois ao mesmo tempo. Verbo nominal. Certo? Agora, toda vez que o predicado for nominal, obrigatoriamente você vai ter que ter o quê? Verbo de ligação. E eu vou ter que decorar? Não. Ah, mas eu decorei, perdeu tempo. Porque não é assim. O ensino ficou muito... As pessoas passam informações a partir da realidade que se tem. E se ele recorta uma realidade que só ele existe na cabeça dele, ele vai prejudicar uma porrada de gente que depende daquele laconismo que ele aprendeu. Aquela coisa bem, eu diria que arcaica, prosaica, trivial, banal, e não se aprofundou. Porque quem não tem um conhecimento de determinadas coisas não pode passar conhecimento que só tem aquilo, é restrito. É o que acontece no Brasil. Uma restrição absurda. O cara vai à tela, pula, deita, cai, é professor. A pergunta base, se tem base latina, base grega, base A, base filosófica. Não, mas decorou uma gramática, deu um pulo ali, caiu acolá, já está dando aula. E muita gente vai aplaudir, porque não tem outra coisa. Quem não comeu caviar, quando come, se engasga, porque está acostumado a comer sardinha. E aí quando vem algo diferente, que é diferente de comer, pega um escargot, não sabe nem por onde começar, porque não foi mostrado para ele essa outra cultura do outro lado. E aí se perde. O que eu vejo por aí, que até às vezes, cada coisa absurda que eu escuto, pessoas até letradas, mas que foi um letramento pseudo. Que é a prova dos 9. Eu vou chegar aqui agora. Pare de copiar um pouquinho. Manuel entrou, sentou, escreveu e depois saiu. Quando eu entrei, pratiquei o quê? Sentei, escrevi e depois saí. Não me resta dor que eu tenho um predicado o quê? Morreu. Vamos lá. Manuel está doente. Manuel está triste. Manuel está nervoso. É uma ação ou estado em que eu me encontro? Predicado o quê? E consequentemente tem o quê? Agora, Manuel entrou na sala doente. Quando eu entrei, eu pratiquei o quê? E doente é o quê? E os dois ao mesmo tempo. Predicado? Agora vamos ver se você entendeu agora o outro lado. Vamos lá. Manuel anda doente ultimamente. Andar doente é ação de andar ou estado em que eu me encontro? Predicado o quê? E aí andar é um verbo o quê? Agora, Manuel anda rápido. É o estado ou a ação de andar? Predicado o quê? Então já não é verbo o quê? Ligação. Vamos lá. Como é que vive a sua tia? A minha tia vive em Recife. Viver em Recife é ou não o ato de viver? Predicado o quê? A minha tia vive tão nervosa, professor. Viver nervosa é uma ação ou estado em que ela se encontra? Que é outra. Ela continua o trabalho. Continuar o trabalho é ação ou não? Predicado? Ação. Agora, ela continua nervosa, doente, triste, depauperada, ansiosa. É a ação ou estado em que ela se encontra? Predicado o quê? Veja essa que caiu na prova de vocês. O carro virou no viaduto. Quando virou, praticou uma ação ou não? Predicado. O carro virou um monte de ferro velhos. Qual é o estado em que ele se encontra? E aí? Agora você decorou o tempo todo. E eu quero dizer, o que você decorou não valeu de nada. Sabe por quê? Porque tudo que foi decorado eu posso desmanchar tudo. Ele disse que o verbo estar, ser, estar, ficar, continuar, prevalecer, é tudo ligação. E se eu disser a você andar, viver, é também ligação, mas não está na listinha que você aprendeu. E se eu disser que a listinha que você aprendeu pode não ser o que você aprendeu e ouviu? Porque se eu disser, vamos lá, ela continua doente, é ou não estado? É a mesma coisa que ela continua correndo? Continuar correndo, está parado ou ação? Predicado o quê? Ó, minha gente, coloca na cabeça. Ação é verbal. Estado, e juntando os dois. Veja, Manuel julgou o aluno culpado. Julguei. Julgar não é uma ação? Predicado. Não, ação. Está ali. Agora, e eu cacho o cara culpado. Qualifiquei ou não esse cara de culpado? Nominal, verbo nominal. Veja, eu considero Maria bonita. Considerar não é ação? E bonita não é uma qualidade, um estado? Predicado? Os dois. Verbo nominal. Aí vai possuir quantos núcleos? 2. Um núcleo vai ser o verbo e o outro. Assim, o estado que é o nome, né? O nome. Veja,
Ele é forte, ele é fraco. É ou não a qualidade atribuída a ele no estado? É o quê? E aí eu tenho o quê? Então, antes de você decorar os verbos, procure ver logo a ação, porque é a ação que vai definir que predicado é, e não o próprio verbo pelo verbo. Tem que entender. Você tem que saber essa relação. Veja essa. Maria continua doente. Doente é o quê? Predicado o quê? Maria continua o trabalho que Manuel pediu. Continuar o trabalho é ou não executar? Predicado o quê? E se eu disser assim, Maria continua em sala, é o estado dela ou o ato de estar? Se é o ato, não é uma ação? Se é a ação, predicado é o quê? Bom, estar, você disse que era ligação. Ela está em sala, é ou não o ato de estar? Predicado o quê? Ela está doente, está triste, é ou não estado? Predicado o quê? Aí o verbo é o quê? Não, não. Verbo de quê? De ligação. A pergunta é, o verbo de ligação é para se decorar ou entender dentro de um contexto? Porque quando você decora fora, você se mata e se morre dentro do contexto. Entendeu? Porque vocês tiveram uma base muito fraca. A escola trouxe para você uma base muito fraca. E a prova não quer saber de onde você veio, com quem você está e de onde você vai. Porque a educação do país, independentemente, até no Santa Maria que eu dei aula, eu acho uma base fraca para a atualidade. Eu não vejo nenhum colégio aqui em Pernambuco, aliás, aqui no Brasil, com uma base forte, feita em França, Itália. Sei que é outro mundo, outro universo, mas lá tem a educação como uma coisa muito forte, porque tudo depende da educação para se criar, seja segurança, saúde e a própria educação em si. Mas aqui não, aqui é tudo questão financeira. Aqui é pagou, passou e paga, eu faço o que você quer, aí o cara termina e depois aí vai sofrer e padecer porque a faculdade não foi suficiente para que você tivesse. Conhecimento, nas minhas palestras eu digo, conhecimento não é a mesma coisa que informação. Informação a gente está abarrotado, conhecimento estamos órfãos. Por quê? Porque a gente não consegue apocopar aquilo que se informou. Clica aí o computador, clica aí a tela, abre, você tem a informação que você quer. Agora, como encaixar essa informação dentro de um contexto lógico, aí é outra coisa, é diferente. Tem até uma palestra minha agora na universidade, agora em março, que fala sobre a questão do DEA, que é a depressão, o estresse e a ansiedade. Depressão está ligado ao exagero de passado, estresse é exagero de presente, e a ansiedade é o exagero de futuro. Eu fico ansioso sem saber nem o que vem, mas minha anseia é por saber sei o que vem e deixa de vir. Então, eu vou trabalhar com essa tríade aí, esses 3 tópicos, mas tudo ligado a um contexto atual. É uma palestra voltada para isso, a Universidade Federal. Acho que agora em março. Estou só resolvendo o dia ainda. Eu não sei ainda nada, porque lá é tudo que eles definem, eu não sei. Vamos fazer a questão, por favor? Meu abalizado aluno. Cuidado. Sempre tiver predicado nominal. Tem um verbo que? Vamos ver aí a 5ª questão, a 6ª questão. Vamos lá. Assinala a alternativa em que o predicado do trecho. O PIB é um indicador do fluxo. Estou não qualificando esse PIB? Eu estou dando ideia de ação? Não, eu estou qualificando ou não? Já sei que o predicado é o quê? Verbal não, filha. Você não pode errar uma questão dessa. É um predicado nominal, com verbo intransitivo, transitivo direto ou de ligação. Por favor, toda vez que tiver predicado nominal, eu terei verbo o quê? Se o verbo não for de ligação, é porque o predicado é o quê? Ah, mas eu vou decorar os verbos, não. Não, você vai ter que entender dentro de um contexto. Entendeu? Bem, vamos lá. Letra A. É predicado verbal? Não. Pula a letra B. Letra C. É predicado nominal ou não é? Na letra C. É predicado nominal ou não é? Mas com verbo transitivo indireto é? Não existe predicado nominal com verbo transitivo indireto. D. É um predicado verbo nominal? Não. Só tem um núcleo? Não. É um predicado verbo nominal com verbo transitivo direto? Não. Letra B, volta. É um predicado nominal com verbo de ligação. Aí você coloca assim ao lado. Todo predicado nominal traz verbo de ligação. Já mata a questão. Entendeu?
Letra B. Eu só quero que você seja feliz, só. Estude, 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 porque quem quer passar no concurso tem que abdicar. Não pode ficar solto. Tem verbo de ligação. Aqui, ó. Tá aqui já escrito ali. Olha, tá tudo prontinho aqui. Vamos ver. Agora, esqueça toda a decoreba. Vamos usar a lógica. Vamos lá. Veja. Ontem à tarde, eu fui à cidade para comprar 2 livros e retornei a casa às 22 horas. Ontem à tarde, eu fui à cidade. Quando eu fui, eu pratiquei o quê? E comprei o livro e o quê? E voltei à minha casa o quê? E depois fui dormir o quê? Predicado o quê? Eu tenho um verbo de ligação aí. Não, porque o predicado não é o quê? Nominal. Agora, Manuel ultimamente está depauperado, está degringolado, está arrasado, ansioso. Manuel está acto, ínclito, ímpeto. Manuel está descancorado, imparagonável. É uma ação, um estado em que eu me encontro. Predicado o quê? Aí eu tenho obrigatoriamente o verbo o quê? Eu pergunto, vocês decoraram o verbo de ligação? Mas você sabe que é nominal. Agora, se eu disser, veja, eu encontrei Maria triste no corredor. Quando eu encontrei, eu pratiquei o quê? Só que Maria estava o quê? E triste é o não estado de Maria. E encontrar não é uma ação. Ao mesmo tempo, eu tenho ação e estado. Predicado é o quê? Quantos núcleos eu tenho? Um núcleo é um verbo e o outro é o nome, que é justamente o estado em que ela se encontra. Entendeu? Vocês sabiam que eu peguei um material, 30 páginas, eu resumi em meia página. E todo mundo morrendo de estudar, se arrombando lá. Eu digo, mas minha gente, por favor, não é preciso caminhar muito para chegar. É preciso entender o momento, que é o caminho exato para se chegar. Enquanto vocês estão morrendo caminhando, eu já cheguei. Lá sentadinho esperando você chegar, que eu não sei nem se vai chegar. Mas eu estou lá esperando por você, de braços abertos, para acolhê-lo no momento certo, na hora exata. Vamos fazer mais uma só, e a gente termina e voltaremos com o restante. Mais uma só. A 7ª questão. Arretado, velho. Eu só quero fazer o seguinte para vocês. Eu só quero fazer o seguinte, olhem. Função do quê? Todo mundo se quebra na OCP. Função do quê? Todo mundo se quebra na OCP. Olhe, olhe, olhe. Veja bem. Veja bem. O aluno, anote isso porque é de suma importância. O aluno que estava, Beatriz, na sala, saiu cedo. O aluno que estava na sala saiu cedo. Vamos lá, outra. As crianças que ficaram em sala, as crianças que ficaram em sala são inteligentes. Pronto. Aí você, por obséquio, chegue aqui, aí ó, destaque, chegue aqui e destaque. Sublinhe isso aqui, sublinhe isso aqui. Sublinhe isso aqui e sublinhe. Nunca diga sublinhe, é sublinhe. Nunca diga subsídio, o certo é subsídio. Nunca ninguém vai dizer subsolo, é subsolo. Então, subsídio é errado, é subsídios. Sublinhar, não vai dizer sublinhar, está errado, é sublinhar. Poxa, eita, daqui a mais 2 semanas vocês estarão querendo fazer a parte de bombeiro. À tarde, lar. Domingo agora, não faltem a redação, primeira aula, sabe por quê? Porque a primeira aula é base para a segunda e para a terceira.
E eu vou exatamente dizer como é que você vai fazer lá. Eu vou dar duas formas. Ou você faz dois argumentos, ou você faz só um. Eu vou mostrar as duas formas, você escolhe o que você achar melhor. Agora, Manuel, tem professores por aí dizendo dois argumentos que eu discordo, porque fica mais fácil. Coloque 5, 5 e 5. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi minha cabeça ser maior do que meu tronco. São pessoa louca. Mas todo mundo. Ah, não, coloque aí um parágrafo, 5 linhas para introdução, 5 para desenvolvimento, 5 e 20. 20 tá bom. Eu pergunto, minha gente, em 5 linhas você vai desenvolver o quê? Nada. Vai levar um zero na cara. E outras, professores, estou escutando que eu não quero citar nome por questão de ética. Use um parágrafo de a favor e outro contra. Um dizendo o lado positivo e negativo. Eu pergunto, se for sobre violência no país, você vai dizer que é boa? Então como é que vai ter parágrafo de afirmação negativa e positiva? Agora, se for um negócio de aborto, alguém aceita e outros não? Pena de morte, uns aceitam e outros não? Aí você pode usar 12 parágrafos, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Mas como é que eu vou dizer que a pena de morte é para arrombar? É ótimo, não. Tem que ser. Não. Ou então a violência no Brasil não ocorre, é uma mentira da sociedade. E é muito positivo. Por quê? Porque tem que ter bandido para ter polícia. Se não tiver bandido, não tem polícia. Então é positivo por isso. É um zero na cara. Chama-se falta de noção e reflexão. Eu pergunto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Quem é o corpo maior? O desenvolvimento. Como é que eu vou colocar 4 linhas? Introdução não aprova ninguém. Conclusão não aprova ninguém. Quem aprova o aluno é o desenvolvimento, que é a estrutura, o argumento. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou consertar o mundo. Consertar o mundo é com C ou S? Não, consertar o mundo? Não. Mas nesse caso, não. Tudo depende fora de um contexto ilógico. Da palavra solta. A palavra solta depende. Se você é conserto, é com S ou C. Não, veja, mas está errado. Conserto com C ou S é relativo. Depende. Mas no momento que eu digo assim, eu não vou consertar o mundo, eu não vou pegar o mundo e fazer do mundo um violão para tocar por aí, não. Nem um violino. Então o contexto já me diz que o consertar aí é com a letra S. Agora, porque o reparar, aí nesse caso não depende. Esse caso está claro que é o ato de reparar. Agora, concerto é com seu S? Depende. Porque eu não sei se eu vou pegar um concerto musical hoje à noite ou se eu vou fazer um reparo de alguma coisa. Tudo depende. Tudo passa, até uva passa. Voltando aqui. Passa, pode, depende. Nesse caso aí, é. Nesse caso aí, obviamente, no exército do verbo passar, filha. Então, passo, aí, o passo, vem a redução de palácio. Passo alfândega, é com cedilha, porque não é a palavra palácio. Aí é o passo. Mas o passo apressar é 2S. Vamos lá. O aluno que estava na sala saiu cedo. Vá, o aluno que estava na sala. Posso dizer o aluno o qual estava na sala? Já sei que é um pronome ou não relativo? Aí, Manuel, como é? Vá, o aluno saiu. Quem saiu cedo? Precisa de algo mais ou está completo? Então vai ser pronome o quê? Relativo. Agora parou. Estava, concordou com quem? Então, quando o verbo concordar com o termo antecedente, este que vai ser, sabe o quê? Sujeito de quem? Do verbo. Eu até mostrei isso em concordância. Ó. Mano, e aluno é o quê? Aluno é sujeito de quem? De quem? Quem foi que saiu cedo? Agora, quem é que representa esse aluno? Aí ele é o sujeito. É. Você vai se olhar aqui, ó, vai olhar aqui, ó. Vem cá, as crianças que ficaram em sala são inteligentes. Vá, as crianças são? Quem são inteligentes? Então eu posso dizer tranquilamente, vá, as crianças o quê? As quais? Só que eu pergunto, ficaram, concordou com quem? E esse as quais retoma não criança? Aí, na verdade, quem é o sujeito de ficaram? Quem? O pronome? Que? E quem é o sujeito de são? As crianças são o quê? Que crianças? As quais ficaram onde?
Se aqui fosse a criança, é a criança que ficaram ou a criança que ficou? Moral da história, quando o verbo concordar com o termo antecedente, o pronome que será o quê? É regra. É regra. Vamos lá. As aves que aqui gojeiam. As aves que aqui gojeia ou gojeiam? Concordei ou não com aves? Aí o que vai ser o quê? Sujeito. Anote essa observação, por favor. E a gente vai fazer a questão tranquilo, mago. Agora é preciso público. Para que eu possa expor a aula, é necessário que haja o outro. E entre mim e o outro deve haver essa hiperbólica relação cotejável. Tem que haver. Senão, não adianta. Pular, cair, deitar e morrer no fim. Olhe, coloque assim. Sempre, sempre mesmo, viu isso aí? Sempre que o verbo concordar, sempre que o verbo concordar com o termo, com o termo anterior, com o termo anterior ao pronome que, com o termo anterior ao pronome que, concordar com o termo anterior ao pronome que, vírgula, o pronome que, entre aspas, o pronome que, entre aspas, será o sujeito, o pronome que, entre aspas, será o sujeito do verbo posterior. Será o sujeito do verbo posterior. Ponto. Vamos voltar aqui. Estava, concorda ou não com o termo antecedente? Então, o que vai ser o quê? Do verbo posterior. Ficaram, concordou com quem? Então, o que aqui é o quê? Sujeito. Pronto, é isso. Ô, Manuel, e se não tiver essa concordância, se não concordar com o antecedente, ele é o quê? Ele pode ser outra coisa qualquer, menos sujeito. Pode ser objeto, pode ser complemento, menos sujeito, que é o que a banca pede. Então, por favor, para finalizarmos, veja aí a 7ª questão que diz assim. Veja, no trecho, a organização fez novamente seu monitoramento anual do cumprimento da legislação. Vá. Que o quê? Visa proteger o direito. Eu pergunto, que visa proteger o direito à amamentação no Brasil? Eu pergunto, visa concordou ou não com o termo antecedente? Se ele concordou com o termo antecedente, o que é o quê? Vai lá, o que é que diz lá? Pergunta, o que é que ele diz? O texto, o que empregado exerce a função sintática de quê? Sujeito, letra A, a resposta. Vamos tomar café ou beber café? Tanto faz, tanto faz, tanto faz. Meu amigo Cabeça Branca é torcedor nato do esporte. O Santa tá fudido. O pessoal limpando o mato lá. A minha que trabalha lá em casa foi, o marido dela limpar o mato, porra nenhuma, amigo. Limpar mato, dá dinheiro pra pagar a lavadeira de roupa. Tá fudido mesmo. Vamos sair para um momento, daqui a pouco a gente volta. Ou então de jaca, suco de jaca. Sanduíche de jaca, retalho é bom. Cajá, pronto. Trazer suco de cajá, ou então suco de uva natural integral. Natural integral. Cajá gelado, pronto, cajá. Levanta o dedo quem vai querer cajá, porque a gente já traz. E quem levanta o dedo quer querer cerveja. Menino, pronto, cerveja, uísque. Pronto. E aí, pequeno grande homem, como é que você está, filho? Soube que você está na lua de mel. Vai sair mais não, filho? Lembre-se que tudo tem seu tempo, meu filho. Você pode morrer, filho. Vá com calma. 3 vezes de lua de mel. Porra, vai sair um cangaço, velho. Vai te fuder todinho. Um abraço pra tu. Tudo de bom. Ginecófago. Perigoso. É verdade. É. Bem,
observar-se-á mesocliticamente a oitava questão, minha amiga aí. Bem, assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente, no que se refere ao emprego da vírgula.